dos animais está tudo distinto. Os animais de grande porte está tudo distinto. Descobre-se, os animais estão todos concentrados no Texas. Os americanos foram comprar, até-se meter 100 tigres aqui na horta. Eu acho incrível como é que a nossa conversa desde o início chegou aqui. Eu sou um gajo que me estou a fartar de mim, porque eu estou a analisar bué as conversas. Estou a analisar bué. O que é que te faz confusão nas conversas? É bué vago. É verdade, é verdade. A mim não me faz confusão. Se calhar acaba por me fazer confusão porque eu nunca chego a uma resposta que me preenche. Ou seja, eu nunca sei como é que uma conversa chegou aqui. Sei o assunto que antecedeu o assunto que estou a pôr em causa, mas o assunto que antecedeu o assunto que eu estou a pôr em causa também foi influenciado por outro assunto. Então nós nunca vamos conseguir perceber. E não há essa necessidade. Faz-te alguma fricção por teres mais ou menos na cabeça uma espécie de conversa idealizada? Isto é que é o exemplo de uma conversa perfeita. Esta aqui, por exemplo, ou outra qualquer na vida, é sempre um desvio em relação a essa conversa perfeita. Achas que as pessoas fazem essa análise mais para depois terem um padrão para considerarem as conversas que estão a ter com as outras? Do tipo, ok, isto está a ser uma conversa interessante. Consciente ou inconscientemente, quando dizes que uma conversa é boa ou má, é porque tens um exemplo, pode estar mesmo fechado lá no inconsciente, mas tens um exemplo. Eu um dia ouvi, há um mito em que há uma conversa perfeita, em que podes fazer a distinção, o que é realmente uma conversa perfeita. Depende também do amigo, não é? Do amigo que estás ou de uma pessoa qualquer. E até podemos chegar à triste conclusão que para aquela pessoa uma conversa perfeita é um monólogo. E aí... Há boas pessoas assim que se gostam de ouvir muito. Muito. Eu diria que isso é um pouco triste. Pessoas que gostam de se ouvir muito a elas próprias, porque triste para mim que eu estou nessas conversas e quando tento efetivamente dar a opinião, eu percebo que essa pessoa está a falar de um assunto precisamente para falar muito dela. Faz-me confusão quando as pessoas estão a ouvir alguém e pegam em algo, conseguem fazer uma ponte rapidamente para si. Quando eu digo pessoal, não é pessoal à paisana. Pensadores ou filósofos que dizem que a conversa, nos moldes de antigamente, está morta. Acontece muito isso que estás a dizer. A conversa, ao desenrolar-se, uma conversa entre aspas, é sempre um pretexto para que isso aconteça. O que ele pegou naquela palavra-chave, naquele tema, deixa-me lá meter aqui uma história minha. Mas Exatamente. de facto, se houvesse um terceiro elemento a avaliar a conversa, isto é sempre condescendente, imaginando que conseguimos criar uma figura neutra, nem ouviste. Ouviste a palavra macaco e estás a contar uma ida ao jardim zoológico, mas ele disse macaco, o macaco do carro. Tu não estavas a ouvir. E isso põe em causa a conversa. É claro que vai haver sempre falhas. Quando conversas, vais sempre com a tua bagagem. Exatamente, claro. Isso também não tem que ver com a forma como estás na comédia. Essa análise perpétua de fazes aquilo, mas se tiveres uma gravação, e às vezes a gravação é só na memória, ao passares a pente fina aquilo que aconteceu, começas a detectar falhas e epá. Claro. Eu acho que sim. Eu acho que a partir do momento em que comecei a entrar no mundo artístico e digamos assim, cada vez mais fico preso aos pormenores. Estás a perceber? Fico muito preso e gosto de analisar as coisas. Sinto que estou a ficar muito ciente de tudo. Às vezes é bom porque consigo sugar cenas fixes que eu posso utilizar em arte, digamos assim, mas como eu estou a sugar tudo, depois deixa de ter corpo. Vou tanto ao pormenor, que questiona-se tudo, estás a perceber? Do tipo, de onde é que nasceu esta conversa? Porquê é que nós estamos a ter esta conversa? Estás a perceber? E às vezes isso torna-se um bocadinho incomodativo. E eu acho que os humoristas fazem muito isto, e não só os humoristas, os escritores de música, cenas assim, porque começam-se a apaixonar muito pelos pormenores, porque sabem que se eu conseguir fazer vir ao de cima um pormenor que as pessoas se vão identificar muito, é positivo para nós e até acho que é uma droga nossa. É isso que nos alimenta. Se eu conseguir fazer uma piada, ou se eu conseguir fazer uma música com um pormenor que a malta vai ficar, é verdade, a coisa resulta muito mais facilmente. E acho que os artistas fazem muito esse trabalho e começam a ficar muito cientes, e mesmo assim, quando estamos em conversas, há uma coisa que fico imensamente frustrado quando estou a conversar com comediantes e sinto que eles estão sempre com uma capa humorística, ou seja, não conseguem manter uma conversa sem colocar pormenores engraçados. Quanto mais humoristas estiverem no grupo, mais isso tem probabilidade de acontecer. Porque às tantas, eu já tive numa conversa que aquilo me pareceu danças de pavões subtilmente a ver quem é que tinha mais piada. Estás a perceber?
E no meio um elemento do público, né, que está a ser cortejado por 10 ao mesmo tempo. Exatamente. De repente está só ali a ver uma luta de arena. E faz-me bué da confusão ver malta que não se consegue despegar. E eu acho que às vezes esse tipo de malta que está a falar e que tem sempre necessidade de fazer uma piada, eu acho que está a precisar de provar algo ou a si mesmo ou a malta que está ao seu redor. Sendo que se um gajo estiver a tentar provar algo à malta do seu redor, consequentemente também está a tentar provar algo a si mesmo. Concordo Acho em eu. parte, sim. Em 90 e tal por cento dos casos, grande parte dos casos, e acho que se vem agudizando, nota-se, no comediante mais, mas na pessoa em geral, há uma necessidade de aprovação quase a roçar o doentio. E Yeah. quando comparamos artistas de há uns tempos, seja que artista for, um escultor, um pintor, um poeta, sempre houve esta figura, mas do outro lado também havia outra que estava imune a essas coisas todas. Ele está mais preocupado com o trabalho. Tu, quando estás a tratar a tua fome artisticamente, pondo isto no reino da metáfora, imaginando que estás sozinho numa selva e rodeado de animais, tu estás a salvar a tua própria pele. Tu estás preocupado apenas com uma coisa, não é com a aprovação de possíveis animais que estejam a ver aquilo tudo. Tu estás cercado. Tu estás em modo de sobrevivência. E este modo de sobrevivência, na arte, que não desapareceu, está nas ruas da amargura. Estás em pose. Deixa lá ver se os gajos fotografam o meu melhor lado. Mesmo, literalmente, ou à medida que eu falo, deixa lá ver se ele apanha este trecho, neste caso Sim. humorístico, para ele ficar com a melhor ideia. Deixa ver se este gajo se eu estou aqui a ter uma conversa interessante e ainda consigo pôr pormenores engraçados, este gajo vai-me achar completamente genial. Se o humorista for bom, talvez um pouco mais que a maioria dos artistas, tem este lado, ao praticar tanto cinismo, chega a um ponto em que olha para as coisas e vê como tudo é absurdo. E quando chega a esse ponto, Chegas ao caroço e não há nada. Estás a ver, descascas tanto. das duas uma, ou tens uma postura depressiva, quase a raiar o suicídio, estás a caminho do suicídio, ou então levas tudo a brincar. Nada tem valor. O problema no humor é quando tu não vais mais fundo, precisas de uma escapatória. Precisas de uma escapatória e a escapatória é uma piada. A piada até pode ser boa, mas não foste mais fundo. Não foste mais fundo. Yeah. No caso da conversa, podias ir um bocadinho mais fundo. Depois pode traduzir-se na segunda etapa em mais humor, ou então não. Ou então não. Estás bem com isto, sabes que o humor é uma coisa, a vida é outra. A ideia que me dá é que a vida resta um bocadinho como as séries de comédia. Tu aguentas as séries de comédia, mas é pouco tempo. As séries de comédia têm 25, 30 minutos. E é mais ou menos esse o tempo que tu aguentas uma pessoa desse estilo. Aguentas 25, 30 minutos uma pessoa que está sempre a mandar larachas. Depois disso, queres ver drama, queres ver sangue, estou a brincar. Claro. Eu pensei nisto e disse-te isto, mas eu não sei se tu pensas esta cena. Eu não sei se tu alguma vez presenciaste Presenciei, sim. este tipo de cena que eu estou a falar. Tipo, parece que a conversa nunca está natural. Quer dizer que isto é um exemplo acima desse. É uma variante. Fica mais manifesto quando há nessa roda de comediantes um comediante que, a nível Notoriedade. está num patamar acima. Deixa lá ver se este gajo vê que eu também sei fazer isto. É outro patamar desse joguinho. Aí torna-se às vezes quase já doentio. Eu acho que os próprios comediantes, esses que deste o exemplo com mais palco e mais nome, quer dizer, mais palco, isso é subjetivo, mas com mais nome na comédia, digamos assim, eles próprios sabem disso, eles próprios devem perceber do tipo, eu vou para aquele sítio e vai ser bacana, mas vou ter sempre malta a tentar. Parece que eles chegam ao ponto de, epá, se calhar já não, principalmente com comediantes, eu já não vou chegar a uma noite e ter alguém que possa ter uma conversa fixe sem o gajo estar a pensar, aí eu estou a falar com o Rui Final de Cores, ou estou a falar com o Carlos Coutinho de Vilhena, cenas assim. E se calhar eles passam por essa dificuldade. Eu uma vez tive uma conversa super interessante com um gajo que eu acho mesmo super, super interessante, com uma profundidade incrível, que é o Joa, o comediante. Ele não se deve lembrar desta conversa porque ele estava assim meio nervoso, ele não me conhece assim tão bem, conheço eu melhor. Foi uma vez que eu fui em Open Mic ao Comedy Club. O Comedy Club a mim traz-me cenas estranhas, admito já, porque eu nunca me sinto verdadeiramente. Parte de mim está sempre a querer estar ali a fazer parte daquilo. E eu não sei o porquê,
nem sei o que é que me motiva a fazer isso. Talvez o ego, e eu saber que aquilo é o Comedy Club, mas não sei, sinto sempre que estou a entrar para uma espécie de culto onde há os senhores e eu estou tipo a entrar do tipo, olha, posso estar aqui, eu gostava de estar neste lugar, posso estar convosco. E a única vez que me senti verdadeiramente eu foi naquele curto espaço de conversa que eu tive a falar com o Joa, em que eu já nem sei porquê, os comediantes saíram todos lá para fora. E o Joa ficou sentado lá e eu também fiquei. Estava assim nervoso e sem saber o que é que havia de fazer, porque eu não queria ir lá para fora. Porque, pá, eu não sou aquele gajo que. Porque normalmente no Comedy Club está a malta com muito nome na comédia. E eu quero muito falar com eles e tenho grande curiosidade, só que não há ponte e eu não sou aquele gajo que, eu sinto que sou um gajo que se começar a conversar com uma pessoa, a conversa vai ser bacana, vamos por onde der. Mas se eu quiser iniciar uma conversa, vai ser muito complexo. Eu não sei, então tipo, então, pá, olha, está fixe a noite. Quanto muito vai haver um minuto de conversa e já é bom. Percebes? E eu nunca, não consigo ser esse gajo. Mas há malta que consegue e isso até é positivo, porque consegue depois ter conversas interessantes com essas pessoas e não são assim tão inalcançáveis como estão na nossa cabeça. Mas, voltando ao assunto, eu senti-me verdadeiramente eu pela primeira vez ali no Comedy Club, porque encontrei um gajo que estava no mesmo comprimento de onda do que eu. O gajo estava assim meio parado, olha para mim, eu olho para ele e basicamente o nosso olhar falou um com o outro e disse: bem, estamos aqui os dois a não saber bem o que é que devemos de fazer, estamos meio bugados, portanto, bora estar um bocado bugados juntos, epá, e depois começámos a falar precisamente disto, de pontos de conversa, como é que se inicia uma conversa, e ele próprio, ele que vai lá ao Comedy Club muitas vezes, ele próprio diz, eu estou aqui, eu vou lá para fora com eles, eu não sei o que é de falar, pá, estou aqui na minha. Parei ali no Joa uma, uma tristeza engraçadíssima nele. Ele carrega uma tristeza engraçadíssima. É o que eu acho do Joa. Ele só por si é nostálgico. Estás a perceber? E eu não sei bem o que é que estou a dizer, mas sei perfeitamente o que é que eu quero transmitir. Não sei se estou a transmitir bem. Levou-me para aquela conversa que tiveste no podcast de Sete Pedras, onde há uma parte em que tu, por acaso, boa conversa, eu já tinha dito, Yeah, yeah, yeah. já não sei porque vielas é que a conversa foi desembocar nesse tema. Qualquer coisa como já viram um comediante ir triste a palco, algo deste género. Yeah, 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 yeah. Sim, sim. Lembro-me que fui eu que introduzi o tema. Para já porque eu sabia que eles não tinham nada preparado e eles convidaram-me, tipo, pronto, para estar lá numa conversa fixe. Como a conversa estava fixe, estava fluida, mas ao mesmo tempo também estava já previamente pensamentos do tipo, se a conversa tiver coisa para ver se já estava, a minha cabeça já estava atenta para meter pormenores. O combo disso foi mesmo, pá, vou introduzir esta conversa interessantíssima. Epá, eu não sei se, observando os comediantes, tive parado muito tempo sem fazer stand-up e agora voltei há pouco tempo. Das últimas vezes que tenho estado entre comediantes, parece-me que, à exceção de meia dúzia, a maioria, eu não me excluo desse grupo, é sempre muito difícil entablar uma conversa. Há sempre um receio. Nem estou já a pensar na questão da comédia. A comédia, parece-me, é a ferramenta que cada um maneja, uns melhor, outros pior. Esta é a nossa língua. Vamos falar a nossa Yeah, língua. yeah. Porque Claro, sem também é, isto, é normal. sem isto, nota-se que há pessoal mesmo muito fechado. De alguma forma, há muita gente a procurar na comédia uma espécie de identidade. Eu ainda não sei quem sou. Subo a palco para descobrir quem sou. Não é que essa luta esteja à vista, às vezes está, outras vezes não está, mas a maioria das vezes não está no palco. É uma coisa que fica nos bastidores e tu não sabes o que é que Uhum. está a acontecer. As piadas podem não refletir essa luta, mas estás a tentar descobrir o que é que pensas sobre Mas estás a determinadas falar coisas. de descobrir-te enquanto pessoa ou Enquanto pessoa, artisticamente? sobretudo aquele comediante que é uma figura estereotipada, mas existe aquela figura, o comediante triste, que no limite, Yeah. o comediante triste, célebre, que envolvidos uns anos, olha, suicidou-se. Parece que agora estão a começar a surgir os comediantes meio termo. Pelo menos essa ideia está a ficar. Sempre existiram, digo eu, mas penso que essa sensibilidade para perceber que há comediantes que são meio termo, principalmente por causa disto dos podcasts e não sei o quê, porque conhecemos a pessoa mais a fundo. Óbvio que não é a fundo, mas é tipo, esta pessoa às vezes conversa durante um minuto sem. Ou ser bué, ou ser bué. Tipo, a vida é bué complexa e nós temos que transformar a vida numa piada. Percebes? Então há esse meio termo de só falar de pá, fui às compras ontem, mano, e tu também. Estás a perceber? Isso também é importante, até porque vai dar ao público outra perspectiva.
E ainda vai ser melhor, porque a ponte para o comediante e o público vai ser muito mais direta. E se calhar o trabalho de, obviamente, vamos ter sempre que aquecer o público, e até nós podemos ser o Rui Sinel de Cordes e ter um público fiel. Quando se entra em palco, na minha perspectiva, vais ter sempre que te conectar às pessoas que estão ali, naquele exato momento. Mas acho que essa conexão está muito mais rápida, digamos assim, por causa disto dos podcasts, coisas mais íntimas, ou seja, as pessoas parece que já vão ali ver um familiar. Por exemplo, no meu caso, eu tenho vários podcasts. Alguém, se tivesse a estupidez de percorrê-los todos com essa ideia, vou tentar criar aqui uma imagem desta criatura. Há muita coisa que ou não é abarcada ou a pessoa compreende mal. Este lado do podcast dá muita coisa, mas há muita coisa que não fica à Claro, vista. claro, sim, sim, sim. Eu acho que o escritor atualmente sofre muito desse mal. Até porque muita da escrita é muito pendor confessional, autobiográfico. E muitas pessoas, leitores e não leitores, mas mesmo leitores, para afunilar a questão, já veem o produto, o livro, ser uma ficção, como uma espécie de autobiografia. Não conseguem conceber a ficção como outra coisa que não a autobiografia. Transplantando isto para a comédia, vais a palco contar a tua vida. Podes contar, mas pode não ser, pode não ter nada a ver com a tua vida. Claro, E claro. cria aqui um curto-circuito quando o público, ou o crítico, ou o suposto entendedor de comédia é a autobiografia deste gajo ou desta gaja que está em cima do palco, de forma cifrada ou de forma mais escancarada. Pode ser, mas pode não ser. Pode não ser, Yeah, exatamente. e na música também acontece. Isto é uma experiência de vida. Eu percebo o porquê desta pergunta. Porque a tendência, seja na música, na escrita, nós estamos a viver a arte da primeira pessoa. É só isto. E dá a ideia Yeah. que não há outra forma de fazer arte. Seja comédia. Há outras formas. Há milhares de outras formas. Calma. É Calma. verdade, é verdade. Calma. Milhares mesmo. E tu és um exemplo desses. Tu, na tua vida, nunca podias ter aquela persona. Chegava à primeira hora, estavas cansado. Yeah, eu tenho notado que senti mesmo, parece que tive a puberdade na comédia há pouco tempo. Pá, Pensei senti que ias dizer que a mesmo. tua persona teve a puberdade há pouco tempo. Sim, sim, é isso. É exatamente isso que eu estou a dizer. Eu transformei-me em pau. Era uma transformação que eu há muito tempo a queria, ainda não sabia como é que chegava lá e de que forma é que chegaria lá. E qual seria o resultado dessa transformação, ou seja, que eu novo iria nascer, digamos assim. Fui, quase que fui descobrindo, quase que fui notando ao nível das atuações, cada vez ia com um ar mais lunático ao palco, senti isso aos poucos. Às vezes até inconscientemente parece que o meu cérebro empurrava a minha consciência de vamos ser um bocadinho mais estúpidos, sem eu me aperceber. Então era tipo, dizia uma piada e ficava assim muito a olhar intensamente para as pessoas, estás a perceber? Eu basicamente, parece que ao mesmo tempo, o que eu sinto através das atuações recentes que eu tive, depois quando eu vejo os vídeos, ao mesmo tempo eu sou muito agressivo a puxar as pessoas para mim. Agora vão-me ouvir e vão ser meus amigos e vão estar no meu mundinho. É muito agressivo, mas ao mesmo tempo parece que os arrasto subtilmente. É o que eu estou a tentar fazer, digamos assim. E é muito difícil eu aguentar, principalmente os meus primeiros minutos de atuação. Eu próprio, quando vejo os meus vídeos destas atuações recentes que eu tenho tido agora, há ali pormenores que eu não me reconheço. E se chega até a duvidar se fui eu que entrei para palco. E é realmente difícil. Agora dá-me um certo gozo, porque eu já sei como é que é do tipo, eu vou aguentar este silêncio, as pessoas estão meio maradas a olhar para mim quando eu chego a palco e a minha primeira pergunta é por palmas quem é que não tem braços? A malta fica sempre assim, ainda por cima com o meu ar. Malta por palmas, quem é que não tem braços? Pois fica assim muito a olhar e as pessoas, há ali um certo do tipo, este gajo vai-me assassinar agora. Estás a perceber? E é giro depois eu começar a dizer tanta merda estúpida em rimas que a malta do tipo, ok, este gajo não é um psicopata, que fixe. E do nada, Ou seja, a diferença é se eu quiser ser um psicopata que passe despercebido, faço rimas. Passo rimas e ninguém exatamente. desconfia. O Sam daqui está pronto para rebentar com um prédio. Ninguém vai desconfiar. Tu gajo rima há tanto tempo, caraça. Mas é isso, é do tipo, eu não me torno uma pessoa espetacular para elas, eu apenas me torno uma pessoa que não as vai assassinar naquele momento e isso é uma sensação muito boa que traz para essas pessoas. E há pouco estavas a dizer como que tu já vias, como é que eu ia dizer isto, sem ser muito abstrato?
já vias o Nuno atual. Já vias uma figura desfocada, já sabias mais ou menos o que é que tu querias ser neste momento. O que é que te fez dar esse passo? Foi aquilo que tu disseste também no podcast de Sete Pedras, na questão da confiança. Eu às vezes sinto, no meu caso, tenho algumas coisas, alguns beats para fazer, mas há uns mais complexos. E complexo no sentido, fraseado é muito complicado e eu só me atiro para aqueles se eu tiver confiança, se a coisa tiver corrido bem. O público tem que estar mesmo comigo, essa questão da confiança. Basicamente, o que é que me deu boost, né, para chegar Yeah, aqui? yeah. O que é que me deu a força para dar esse salto, digamos assim? Eu sinto que foi uma série de atuações que eu tive desde. Esta pergunta é muito interessante porque remete-me sempre para o meu percurso na comédia e é perfeitamente dividido em partes, porque eu, como tenho um ano e pouco disto, como é só um ano, é muito fácil de dividir e eu sinto que tive até agora três partes. Tive a primeira parte, que acho que a malta passa normalmente, que é as primeiras atuações, principalmente a primeira, em que aquilo me corre muito bem, principalmente malta que vem do curso, curso da Bang, tens ali uma gala e tens ali a papinha toda feita. E realmente, epá, eu já sentia que tinha que, ou ser comediante ou algo parecido, eu queria muito entrar nisto. E essa força toda deu-me uma pujança de entrar bem na primeira gala. Epá, eu, a seguir à minha primeira gala, eu já estava pronto, e ainda por cima, um gajo que entrou para este mundo, que acho que a maior parte da malta acontece, mas eu entrei sem ter noção de nada. Eu não sabia que havia noites em bares, tinha essa sensação, mas sei lá, tipo, que eram as produtoras que organizavam às vezes para os comediantes irem lá testar. Eu não sabia que havia tanta oferta, tanta noite, e obviamente que eu entrei numa fase em que a malta está a dinamizar ainda mais isso. Eu não sabia que era possível. Eu entrei para este mundo, pá, sem noção nenhuma, como eu estava a dizer, sem saber que havia tantas noites a serem Estavas a organizadas. falar nas tuas três partes até agora. Exatamente, exatamente. Nas minhas três partes de comédia, como é que eu me senti neste mundo e como é que eu fui. E houve essa primeira parte, a malta que entra para isto, há aquele curso que fala-se tanto de pá, quer ser comediante ou quer ser artista, que basicamente o Instagram do tipo, cá está, este anúncio de comédia para ti, e lá fui eu e do tipo, é um curso onde vais ter aulas e depois vais ter uma gala onde vais apresentar isso em teatro, e é tipo, ok, fiz, estou preparadíssimo. Fecha as aulas todas por Zoom, fecha a gala. Epá, e sinceramente, eu tive na geração da Bang, digamos assim, no mesmo ano que o Rafael Freitas, Fred Chaves e Jonas, que acho que foram os únicos que seguiram isto. E fui no mesmo dia que Jonas, e fui eu a entrar, Jonas a fechar. Epá, realmente criámos uma grande. Já criámos uma sintonia boa entre nós os dois, que se vem a desenvolver muito depois com o passar do tempo. Do tipo, ok, eu começo, tu encerras, quase que foi uma uhul, bora lá para isto juntos. Então correu-me super bem, primeira vez. Eu senti que no final daquela atuação eu estava pronto para esgotar o meu arena. Do tipo, ok, já estou pronto, passei pela gala, podem começar a comprar os bilhetes para a minha vida de sucesso de comediante. Está na Ticketline. Exatamente. Ali foi a minha consideração não, consagração. Foi mesmo espetacular aquele hype todo que eu tive, meu. Obviamente que esse hype veio a cair aos poucos. Na minha terceira atuação, penso logo, já foi, na terceira atuação convidaram-me para ir a mim e ao Jonas para um restaurante ali para a zona de Odivelas, do tipo, olha, estamos muito interessados em contar convosco para esta noite, vocês vão receber 50 euros, tal, tal, tal. Que bacana, ok, isto é assim, ok, minha terceira atuação já vou receber 50 euros, nice. Foi aí o primeiro contacto que eu tive do tipo, ok, ainda há um caminho muito longo. Estás a dizer, foi aí que eu tirei os olhos dos meus pezinhos e vi o horizonte imenso que eu tenho que percorrer para chegar onde eu quero, que ainda nem sei bem onde é que é, para ser sincero. Foi o primeiro contacto e senti que entrei um miúdo mimado que não sabia reagir às atuações más. Ficava boeda para baixo. Agora penso que já perdi isso um bocado, mas senti que queria acelerar o processo. Acelerar o processo. A minha pessoa não podia estar a passar por isto. Eu tinha já que ter algum sucesso, porque também influenciado acho que pela minha forma, digamos, apaixonada que eu tenho de olhar para a vida, foi o que me fez desistir da faculdade. Eu desisti da faculdade porque já estava com a cabeça cheia do tipo, eu não sou feliz aqui, eu tenho mesmo que bazar.
Já nem é uma cena do tipo de filme, do tipo, eu vou sair daqui. Eu já estava mesmo a passar mal, do tipo, eu tenho que vazar daqui, eu detesto isto. Sentia-me super limitado. Eu estava a tirar jornalismo, eu desisti, entrei nisto e foi a pé juntos que eu entrei. Ou melhor, eu fui de cabeça, ainda estou. E é um processo que é difícil, principalmente para um jovem como eu. De repente, eu penso que as memórias mais passadas que eu tenho da vida é comigo a estudar, e de repente isso já não é uma realidade da minha vida. Então eu tenho que lidar com isso comigo, tenho que lidar com os meus pais, e sentia que me comparava muito, inclusive comparava muito à carreira que a minha namorada tem, porque a minha namorada é cantora e já está nisto aos anos, e eu parece que do tipo, ok, eu não quero ficar para trás, eu quero subir muito, eu quero já estar ao nível de toda a gente, e foi esses três centros de atenção da minha parte, disso dos meus pais, disso da minha namorada, que fui eu próprio a criar esses cenários na minha cabeça, quase do tipo, eu vou conseguir, ok, não se preocupem, eu tenho tudo controlado, foi o que me fez dar um esbardalho na comédia, um esbardalhanço, e que eu penso que só me levantei há pouco tempo, porque, voltando à pergunta que me fizeste, o que é que me deu o boost de me tornar na persona que eu tenho agora, foi uma série de atuações que eu considero um, poderia ter feito melhor, mas e muito flatzinho, estás a ver? Em que eu sentia que já estava sem combustível, que eu dava tudo na minha pessoa, que eu sabia que existia dentro de mim, que ainda não era isto. E sei que eu estou a falar disto como se já chegasse ao Sim, tipo, sim, sim. como é que descobriste? Eu não descobri a fórmula, eu sei que ainda vou me fartar desta pessoa e vou ter muitas desilusões com isto. Senti que dava tudo nas noites e estava já tudo bloqueado. A minha cabeça já estava bloqueada em todos os sentidos e eu sentia que estava a dar tudo em palco, e o melhor que eu tinha era atuações boazinhas, para ser sincero. O ponto mais abaixo que eu tive dessa fase foi quando eu fui em setembro ao Comedy Club. Ainda por cima entrou o verão, e no verão a comédia para sempre. Em setembro eu fui ao Comedy Club em Open Mic e cometi o erro de levar texto novo para lá, de levar amigos para lá, uma mesa cheia, pais da minha namorada, Guilherme Duarte a atuar na mesma noite, Vasco Elvas, eu cheguei lá, epá, e borrei-me completamente, borrei-me. Tive cerca de 3 minutos e meio em palco e foi a minha pior atuação. Porque eu olhava para o Comedy Club do tipo, eu estou na merda, isto vai ser o meu ponto de viragem, bora lá. E ainda me fez vir mais abaixo. Mas acho que eu precisava precisamente disso, de vir muito abaixo para depois conseguir vir para cima com força. Foi mais ou menos. Comecei pronto, a descobrir-me tipo pessoa é que eu me posso tornar para isto voltar a para eu sentir ganas nas veias de fazer isso e de eu ir de encontro ao potencial que eu acho que posso ter. Foi onde eu fiz a minha primeira atuação. E eu vou-te dizer, eu fiz esta primeira atuação com esta persona nova, com este texto novo, digamos, ou adaptado à persona que eu tenho, na semifinal do Última Rir, em Coimbra. Nem foi assim há Sim, tanto tempo. sim. Foi a primeira vez que eu fiz isso e eu digo-te, isto não é romantizar nada, eu digo-te mesmo. Obviamente que eu sei que me correu bem, mas eu digo, se não me corresse assim tão bem como tinha corrido, eu estava feliz na mesma, porque eu senti-me aliviado do tipo, ok, encontrei isto. Mesmo que não seja o melhor que eu consigo fazer, é aqui que eu me situo, estás a ver? Então senti-me bué da feliz a seguir a essa atuação, e tenho-me sentido cada vez mais feliz a fazer stand-up. O que é que Estou a sentiste que aproveitar. desbloqueaste nessa atuação? Se é que é palpável. Eu senti que desbloqueei já antes dessa atuação. Eu senti que na atuação consegui aproveitar-me. Ou seja, consegui ver-me ao espelho, digamos assim. Pela primeira vez que eu vi ao espelho a persona que eu tenho nova, e foi tipo, ok, eu conheço de algum lado, estás a ver? Eu parece que quando me vi ao espelho, tipo, ok, eu conheço de algum lado, estava a tentar encontrar já há algum tempo, ao palhaço. E foi fixe, e foi o que me levou agora também. Foi o que eu estava a comentar com o Jonas há pouco tempo. Também parece que desaprendi um pouco de escrever, porque eu agora, para escrever, para mim, digamos assim, parece que me estou a habituar outra vez. Mas é um processo de habituação fixe. É como eu agora estou a dividir quarto, mas com um gajo que eu quero bué dividir quarto. Estás a perceber? Obviamente é que vão ter que haver cenas que eu vou mudar. Tem sido fixe, e até quando há noites que eu sinto, ok, correu nice, mas não foi aquela cena. Eu não fico tão triste nem vou abaixo, porque já sei que estou num caminho bacana. E a partir do momento em que comecei a ter essa confiança, que as coisas me começaram a correr bem, curiosamente foi quando eu me comecei a deixar mais levar, e foi quando eu senti que começaram a acontecer as coisas boas, estás a perceber?
As coisas boas em termos de me sentir bem em palco, as respostas, o feedback que eu tive do público, pronto, a atuação em si. O teu processo de escrita. Tens a persona. Se calhar no ato de escrita há coisas que percebes. Apesar de ser bom, isto não tem nada a ver com a persona. Descartas logo. Epá, se calhar vou dar aqui uma volta para isto sair bem na persona. Estou a passar exatamente por esse processo e digo-te que estou a tentar não mandar nada para o lixo, porque é uma vantagem eu já ter material velho que pode ser reformulado. E normalmente as pessoas que mantêm sempre o mesmo estilo, já é difícil ir buscar material velho, porque vais entregá-lo da mesma forma. Agora, se eu for ao material velho, dar o boost que eu tenho agora novo, como vem com uma base já forte, digamos assim, já treinada em palco, tem essa vantagem. E eu tento não mandar. Há coisas que, obviamente, que eu já mandei fora e que não vou voltar a pegar, porque. Mas olhei para os temas com atenção, do tipo, já está escutado, não quero mais. Mas estou agora a tentar introduzir, e não quer dizer que seja como eu estou agora a fazer, não sei se viste, mas a maior parte do meu texto agora, principalmente o do início, eu entrego com rimas e coisas que se interligam. A minha persona não é um gajo que rima, é aquele maluco, digamos assim. Não quer dizer que eu tenha que as entregar em forma de rima. Há todo um processo que eu ainda vou fazer, mas sei para que pessoa é que eu estou a escrever, digamos assim. A ideia com que eu fiquei é: tu, ao entrares nessa noite da semifinal, logo com essa pergunta, o que tu estás a fazer é semear a tua persona. Isto sou eu. E a ideia é que ficamos logo deste gajo, a única coisa que podemos esperar é o imprevisível. E se o público estiver contigo, tu podes abrir aquilo tanto, podes fazer tudo, não é? Podes fazer Já. tudo. Tanto pode ser. É essa liberdade que me está a saber bem, sabes? Porque essa liberdade depois torna-se quase literal. Eu sinto o meu corpo mesmo a deambular pelo palco de uma maneira fácil e não muito. Não estou a dizer que sou daqueles comediantes que anda bué, mas quando eu ando, sinto-me fixe a andar, estás a perceber? Sinto do tipo, opa, estou aqui bem com vocês. Esse novo estilo, digamos, que eu estou a tentar adotar, também tem os seus perigos e eu sei que não é fácil um gajo habituar-se a isto, principalmente ali em 7 10 minutos que eu tenho para entregar o meu texto. Eu sinto que as pessoas estão sempre a conhecer passam por esse processo de conhecimento e análise rápida do que é que vai ser este gajo que vai estar aqui à minha frente a falar. Todos os humoristas passam por isto e os humoristas que são assim meio estranhos, acho que esse tempo de adaptação ainda requer mais tempo. É sempre complicado, principalmente quando eu vou por exemplo, eu fui às Caldas agora com o Jonas na noite do Miguel e do Bote e senti essa dificuldade, que era um restaurante e era um ambiente muito familiar. E eu senti que tive de dar mais de mim e só por isso é que correu bem, porque, epá, se eu entregasse de uma forma que eu entreguei, por exemplo, em Coimbra, o meu texto de rimas, e no Porto, se calhar não iria resultar. Eu tive que ali dar-me a conhecer, estás a perceber? Antes de entrar, para o abalo não ser muito forte, porque se o abalo for muito forte, não é fixe. As pessoas ficam assim meio confusas, estás a perceber? Parece que te sentes tonto. Tive de passar por esse processo e eu sei perfeitamente que eu sei que antes não tinha isso, acho que o meu tipo de humor era muito abrangente e agora ainda o é. Mas como eu tenho estes pormenores nas minhas atuações, eu agora sei que tenho um tipo de público, sei que tenho um tipo de clima, estás a perceber? Tem os seus perigos, não é? Tem os seus perigos, mas é algo que eu também me vou habituar, estás a perceber? Que o tempo, seja pouco ou muito, vou ter que me habituar No a essa início, pessoa. não sei se a conversa já estava a gravar ou não, estávamos a falar que eras de alguma forma obcecado pelos pormenores e muitos artistas o são. Consegues estar mais ou menos em paz? Uma persona que está em construção. Estás a reaprender a escrever para a persona. Estás a procurar pormenores. A persona é tão maleável que te permite ir a sítios que se calhar antes não conseguias ir. E de alguma forma é invejável porque mesmo um comediante, quando tem uma persona assim mais comum. Ele pode ser exímio naquilo que faz, mas se algum dia lhe apetece fazer outra coisa, o público às vezes não quer saber disso. Não quer saber Yeah. disso. Um exemplo, nem sei se ainda é um bom exemplo, mas à falta de melhor é este que eu uso. Por exemplo, o Salvador Martinha. A ideia que nós temos dele é um gajo que faz crowdwork, faz humor de observação, mas se estiveres mais atento àquilo que há pouco estavas a dizer, este lado dos podcasts, ou conversas, ou se o apanhares assim num formato mais longo em que o humor não seja o tópico principal, percebes que ele também é muito bom a fazer humor negro. Ele em palco raramente
vai para aí. Nem sei se era entendido pelo público. Não é aquilo que estás à espera no Salvador Martinha quando vai a palco. É preciso também fazer a destrinça. Há público e público. O comediante, enquanto público, normalmente sabe esses códigos todos. E isto aqui pode ser triste, já usámos a palavra triste em vários contextos nesta conversa. Pode ser triste para o comediante perceber que o público fez dele uma espécie de personagem de série. Gosto Ou de... seja, já está tão cimentado que ele não consegue sair daí. Está Eu preso. gosto de ti enquanto fizeres isto. Isto acontece seja com humoristas, seja com artistas, seja com músicos. Tem um público fiel em determinado registro, mas um dia ou já me fartei ou acho que já não tenho nada a adicionar a este registro, vou mudar. Metade do público vai à vida. Yeah. Os rios ficam porque gostam dele enquanto artista e percebem que a demanda artística é isso mesmo, é procurar sempre novos caminhos. Mas depois há uns que eu só gosto disto. Isso pode ser perigoso, mas também pode ter a vantagem de redobrar a atenção dos nossos fãs, digamos assim, porque se há fãs que gostam de nós num determinado contexto e nos veem noutro contexto e dizem, fogo, meu, este gajo também é assim, curto, meu. Então este gajo conseguiu-me abraçar desta forma. Agora também me conseguiu abraçar desta forma. Meu, este gajo é genial, ainda vai redobrar esse gosto e depois pode apanhar também outros gajos que não o seguiam. E claro que nesse processo vai haver um filtro em que vai limpar a malta que é tipo, epá, este gajo já não curto muito. Mas também vai dar a oportunidade em que outras pessoas do tipo, olha lá, este gajo, já tinha ouvido falar deste gajo, mas não sabia que ele fazia isto. E pode, claro que a probabilidade é sempre, se calhar, digo eu, é sempre que a malta que venha nunca consiga substituir em termos numéricos a malta que saiu. Mas isto é um processo que acho que os comediantes já estão nessa posição tão cimentada que acho que começam-se um bocado a cagar para isto. Em Portugal, se calhar não, porque está em jogo o dinheiro. Pensando só em stand-up, o stand-up é uma coisa muito curta em Portugal e não temos uma grande história para perceber. Precisávamos de mais 50 anos ou isso para perceber. Uhum. É claro que estou a dar logo o exemplo mais olímpico, o George Carlin. Uma figura que, se olhares desde o início até ao fim, houve para aí 30 George Carlins, em estilos. E eu nunca vi isto a acontecer em Portugal. Não estou a dizer nenhum George Carlin, porque isso... Nunca vi nenhum comediante que quer uma coisa e chega a um ponto... Fartou-se. Porque isso acontece, seja na escrita, na literatura, na poesia, na música. E pode não ser, o motivo dessa transformação pode não ser o fartoso, não é? Pode ser tipo, apeteceu-me. Esse motivo, quanto a mim, é muito mais válido. Se fores realmente artista, tu estás sempre em busca de qualquer coisa. Tu achas, tu enquanto artista, ou já não te satisfaz, ou vou deixar isto por fazer para alguém que há de vir. E eu quero outra coisa, quero outro desafio. É uma transformação mesmo manifesta, não me recordo de ninguém em Portugal. Eu lembro-me de uma pessoa, ainda bem que falas em Portugal, porque eu assumo já que é tipo, malta que faz stand-up em Portugal, pá, mais conhecida, e isso obviamente que eu sei, os que eu sei muito bem, do tipo o seu percurso, que tipo de pessoa é que tem, mas eu sou um gajo, meu, que se começam a falar comigo de comediantes estrangeiros e não sei o quê, eu sou um gajo que eu estou completamente fora disso, não tenho encontrado ninguém parecido comigo neste mundo da comédia, e eu sinto que também posso estar a ser um bocado prejudicado por isso, do tipo, faltar um bocado ao respeito, sou eu a ceder à pressão, mas eu tenho vergonha de dizer, mano, eu não conheço esse gajo. E a malta não conhece este gajo. Eu tenho sempre, na minha cabeça, o meu síndrome de impostor está-me a dizer do tipo, na cabeça dele está tipo, não conhece este gajo, e na cabeça dele está tipo, ok, por isso é que és assim uma merda, estás a perceber? Estavas a falar desses comediantes que sofreram essa transformação e falaste nos portugueses. Eu, por acaso, lembro-me de um, mas não sei se concordas. É pá, o Bruno Nogueira. Eu percebo de onde é que isso vem, que tinha aquela abordagem mais Yeah. tímida, mais fechada, e agora, comparando àquilo que nós víamos no Levanta-te e Ri, é diferente. Porque se fores ver o texto, eu não vejo assim grande diferença. Ok. Tu estavas a falar mais do texto, ok. Há diferenças, se houvesse esta possibilidade, imaginando que aquele texto já estava escrito na altura do Levanta-te e Ri, se ele tivesse usado ali aquele texto, não me parecia fora. Ok. Ok, a postura era diferente, se calhar às tantas íamos, falta qualquer coisa, aquele texto não faz sentido Sim, com... sim. Olha que esta conversa é bem interessante, porque eu posso estar a equivocar-me, mas pelo que eu ouvi, eu estou a perceber, pode ser um erro, atenção, que tu és um gajo que, ao contrário de mim, e comparando também à música, quando um comediante entra em palco, se calhar a tua atenção, claro que está sempre a jogar a persona e o texto, mas se calhar a tua atenção foca-se mais no texto. E eu sinto que a minha se foca muito mais na persona do... Mas inconscientemente mesmo, eu sinto que isto é a natureza de cada um. E eu sinto que a minha atenção vai mais para a persona. Comparado com músicas,
eu sinto que uma música, eu vejo mais, a primeira vez que eu ouço o corpo da música. Estás a perceber? E vou reparando em pormenores das letras. Só depois, quando ouço a segunda vez, é que vou reparar na letra em si. E o comediante, eu sinto que é como se estivesse a ter uma conversa com ele no bar, e não estou propriamente atento às palavras que ele me está a dizer, mas atento ao que ele me está a transmitir. Estás a perceber? Sustentado, claro, com as palavras, que ele não está lá a mexer só a boca e a energia por si não se movimenta E sozinha. depois olhas para Estás o a lado, está perceber? um gajo com a mão no cu dele. Afinal é simplesmente ventríloco. Estás a ver? Yeah. Sinto só depois é que me começo a apaixonar, digamos assim, por esse comediante, é que começo a prestar atenção aos pormenores do texto. Isso é interessante. Já agora, se me puderes responder a esta pergunta, tu és um gajo que se foca mais no Eu, texto ou na pessoa? eu acho que sim, acho Uhum. que foco mais no texto, apesar de haver exceções, a não ser que a persona seja tão exuberante. Se eu tiver assim a fazer uma análise fria, penso no texto como uma espécie de esqueleto, de onde começa tudo a Hum. brotar. Se eu noto que o texto está fraco, então, em vez de ser uma pessoa vertebrada, é uma espécie de lesma. Ok, Anda percebo, ali, percebo, mas percebo. não Há tem. algo instável ali. Mas também consigo dar vários passos atrás e perceber. Há aqui uma coisa, apesar de eu dar grande peso ao texto, isto pode soar cruel, mas não há grandes textos em stand-up. Ou pelo menos comparativamente à literatura ou poesia. Por culpa dos comediantes, mas também por culpa do público. O registro de stand-up é este registro mais familiar. Sim, Não não sei, podemos ir tanto a fundo. Se formos a fundo, vamos deixar de ter crias, aquela. crias distância com o Yeah, público. as pessoas deixam-se de se identificar, acho eu. Por isso é que há certas piadas que eu noto que é o comediante mandou, é uma piada bué do tipo, ok, mas este gajo foi a fundo. O público em geral não riu, mas a mesa dos comediantes está ao rubro. Isso que Piadas. tu disseste é daquelas coisas que me faz urticária. Imagina não assim responder. Essa coisa de identificação é uma coisa que me faz muita confusão. Quais são os exemplos em que dou valor à persona, primeiramente? Vou dar um exemplo, não sei se conheces, que o Jim Carrey O fez. português? Não, Ah, não, 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 não é não, não, português. não, não é, não é, não é. Caraças. Então já me perdeste, Roberto. Conheces o Jim Carrey, não conheces? Sei o nome. Que idade é que tens? Só para... 22. Pois, estas figuras que o pessoal dos Yeah, mas eu 30. acho que não, eu acho que deveria saber. Porque o Jim Carrey, pelo nome, eu sei que é um nome que se o Conhece o não, filme A não. Máscara, o primeiro, ou não? Ou já não é do teu tempo? Mas Ok. isso é engraçado. Cada geração, eu noto que agora há um fosso. Antes as coisas eram por degraus. Mas acho que houve um corte tremendo no que diz respeito às referências. Abaixo dos 25, há certas referências que, para cima dos 30, nós consideramos, não é sagradas, mas, epá, toda a gente... Não, já são outro tipo de referências. Não tem nada a ver... Yeah, yeah, yeah. E depois, às vezes, acontece uma cena é que muito pessoal mais novo, sobretudo crianças, já nem sabe bem quem é o Drácula, o lobisomem. Estas figuras que pertencem Uhum. ao ideário de todos, para os putos, já nem faz sentido. Já nem sabem o que Yeah. é. E depois, por exemplo, vão àquelas cenas que havia nas feiras, aquelas cenas onde tu entravas num carrinho, vias coisas apatetadas, mas figuras de um Frankenstein, tá, 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 tá. Uhum. Isto para uma criança já não tem efeito, porque não se relaciona, não sabe quem são aquelas Yeah. personagens todas. É sinal que o tempo destas figuras acabou. Eu acho que o Bruno Nogueira enquadra-se nisso também. Acho que ele se tornou muito mais físico e muito mais. Sim, sim, isso. Ele parece que se tornou. Ele agora transforma-se no palco, estás a ver? Ele Sim. quase que se insere no palco e ele próprio é um palco enorme. Sendo que antes o Bruno Nogueira era só um gajo que fazia parte do palco, e eu prefiro muito mais esse gajo que entra em palco e parece que de repente pum, transforma-se num palco enorme, estás a ver? Enche aquilo. Até porque é preciso não esquecer o Bruno Nogueira, um humorista excelente, mas também um ator. E acho que foi estas Claro, duas e ajuda coisas muito. que foi crescendo enquanto ator, teve muitas peças, algumas de comédia, outras não, e agora traz isso tudo para cima de palco. Ele Claro. era uma figura acanhada, era um corcunda Sim. com quase 2 metros, andava ali coitadinho, coitadinho, e aquela persona serviu-lhe muito bem. Fez mil merdas. Claro. Por mais que se diga, porque acho que há malta que é de epá, agora o Bruno Nogueira não está tão fixe, eu percebo, mas acho que chega a um ponto de ruptura, mesmo com a persona que tens, que já não é impossível. É aquele relacionamento que já não tem pernas para andar e tu precisas mesmo do tipo. É fixe estarmos juntos, mas já não nos amamos, estás a ver? Então vai só perder a dinâmica. Acho que ele teve que fazer esse divórcio de si mesmo, porque acho que ele já era ator nisso e a própria persona tímida é um exagero. Aquilo também é, penso eu, é um tímido trabalhado, digamos assim. Obviamente que ele aproveita a boleia da sua timidez natural, não é? Para depois trabalhar bem.
E eu sinto que ele também precisou de passar por esse processo, estás a perceber? Ele não tem só uma persona a crescer do stand-up, ele tem várias, ainda por cima um ator faz vários papéis, ele tem várias cenas a crescerem nele, estás a perceber? E de repente, pum, junta ali tudo. E é uma vantagem, mas é uma vantagem ele entregar isso, mas o tsunami é tão grande que eu penso que esse processo de transformação para pessoas desse tipo que fazem várias coisas seja muito exaustivo, estás a perceber? Ter que juntar várias almas e várias ideias e várias pessoas. Deve ser um processo muito exaustivo. Estava só a focar no stand-up, mas estamos aqui a bater no Bruno Nogueira, bater entre aspas, é até mesmo entre aspas, porque é elogiá-lo. O Bruno Nogueira, na questão das séries, é esse exemplo. Não é? Faz uma cena, depois faz uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. Eu sinto que nos últimos projetos, não sei se tem que ver com a idade, sinto que o tempo da explosão já terminou. O que me parece que ele está a fazer agora é, de tudo o que eu lancei para o ar, o que é que eu posso fazer voltar a mim, agora com outra profundidade. Durante a pandemia, voltei a ver quase tudo do Bruno Nogueira. E esta ideia continua firme de ele faz coisas diferentes de projeto para projeto, continua verdade, mas tu vires aquilo tudo em seguida, percebes que há ali muita coisa. Ele até piadas usa de uma coisa para outra. Ele, sei lá, usa uma piada na série Odisseia que já usou lá atrás noutra coisa qualquer. Uma semente que nasceu, sei lá, havia uma cena de sketch que ele tinha com... Acho que era o Manuel Marques, Manobras de Diversão, salve. Uma coisa muito antiga, logo no início. Pá, se calhar nem era nascido, não. Isso foi logo no início do Levante e Terri. Acho que era ele, o Manuel Marques, um ator que estava sempre com o Herman, não sei se continua ainda. Não sei se era o Marco Horácio, salve, eles os três. Começou no teatro, mas depois houve um programa. Ok. Se fizeres esta viagem toda, percebes que, por exemplo, na Manobras de Diversão, aquela ideia surge como semente. Depois, mais tarde, 2 projetos depois, surge já formada. Há este lado de vários projetos, várias ideias, mas ele dá sempre... Sim, há sempre um seguimento, né? Há sempre. Que até serve, inconsciente ou conscientemente, não sei, de proteção para ele. Ele sabe que o que resulta, então veste de maneira diferente, estás a ver? Eu senti muito isso e principalmente numa... Agora vejo completamente com uma personalidade completamente diferente, mas eu era bué da novo e senti, eu comecei-me a apaixonar pelo Bruno Nogueira no último a sair. Disseste que tinhas 22 anos. Há pessoas, é assim, conhecem porque houve uma nova fornada do último a sair e havia muita gente que nunca tinha visto coisas do Bruno Nogueira e de repente, é isto. Durante a pandemia houve pessoal a ver pela primeira vez o último a sair. Porque estava a repetir, não sei se era num canal qualquer, já não me recordo. E também foi junto àquela febre do bicho, estás a ver? Sim, sim, sim. Mas, malta da tua idade, mesmo nas conversas que tenho tido aqui, já pouca gente refere o Bruno Nogueira. O Bruno Nogueira, se calhar, é aquele exemplo que está no limite. O Ricardo Aruz Pereira, eu acho que é um exemplo melhor. Para a malta nova, há pessoal que já nem sabe bem quem é. É um senhor que em tempos fez humor. Gosta do Pedro Teixeira da Mota, Carlos Coutinho Vilhena, tudo o que for mais antigo. Já é velho, já é ultrapassado. Se calhar viu 2 ou 3 coisas, sketches soltos do Gato Fedorento, mas nem sequer associa. E se por acaso disseste, suscitou-me aqui uma ideia interessante, que é uma opinião que eu tenho, que já agora partilho contigo e tu dizes-me se eu estou a pensar bem ou não. Eu acho que também, principalmente nos humoristas, quando são obrigados, digamos assim, ou quando surge a oportunidade de dar essa opinião de pá, que humoristas é que coisa, pá, que humoristas é que tu viste, ou que humorista é que... E já não é cool dizer Bruno Nogueira e Ricardo Aruz Pereira, toda a gente conhece. Então é tipo, o Jeff Flies é muito bom, eu e a minha juventude, esta frescura que eu trago, já não me permite ver esses gajos. Pá, já não é cool dizer Ricardo Aruz Pereira é muito bacana, estás a perceber? Já não é cool, porque toda a gente sabe que o Ricardo Aruz Pereira é bacana. Eu vou continuar a falar destes gajos, meu, porque são gajos que são espetaculares. Um exemplo mais extremo, esse aí, por acaso aqui neste podcast, não me recordo pessoal abaixo dos 30 que tenha referido o Herman. Esse já é outro constrangimento acima desses. Esse é que é mesmo tipo, pá, o Herman José para mim é uma referência, é tipo expulso lá, pá, a partir de onde não podes fazer stand-up, está bem? É proibido. Tens que ser cool, man. No meio destas conversas, depois surge, é a mesma coisa, mas é outra manifestação. Porque é a mesma ideia, é o ser cool quando estás a dar respostas. Neste caso, referências. Se tu conheceres bem o humorista ou aquilo que ele faz em palco, estás no meio dessa conversa, ele dá-te as referências e tu percebes, não, as tuas referências não são essas. O que tu estás a fazer em palco, eu sei de onde é que isso vem. E pode ser uma de duas coisas, ou um humorista grande
Nem sequer se lembra, mas também pode acontecer outra coisa. Ele está-se a inspirar em pessoal que não é muito conhecido. Do teu meio. Neste caso, um Yeah. português está a inspirar no outro português. Não diz, não é cool. Claro, não é cool. Isto vai acontecer uma coisa nunca antes vista, mas eu estou a pôr, a meio da nossa conversa, os meus fones a carregar, porque como eu estou a perder a bateria, não quero prejudicar isto. Daqui a bocado venho aqui outra vez, meto a caixinha. Já É porque eu sentiste? agora só estou a ouvir de um, estás a ver? Eu de repente dei um mergulho no mar e estou com o outro, estou com o ouvido entupido e só estou a ouvir de um. Usaste o carregador da pequena sereia, é isso que estás a dizer? Exatamente. Eu agora tenho que pôr a carregar e pá, e daqui a bocado vou ali. Pá, se entretanto perder a bateria, pá, tentamos falar por microfone do telemóvel. Se calhar vai prejudicar um bocadinho, mas olha. Já sentiste algo desse género? Tu conheces o humorista a ponto de, quando o gajo está a dizer as referências, não, essas não são as tuas referências. Por acaso eu vou-te ser sincero, nunca me aconteceu porque eu acho que nunca consigo ter uma conversa com comediantes que eu conheço, tipo, no momento, que chega a esse ponto de cada um partilhar as suas cenas. Consigo ter, sim, com comediantes que eu me dou, estás a perceber? E sinto que os comediantes que eu me dou a sério, por acaso, não conseguem decifrar um, ou dois, ou três, que lhe tenham dado umas referências. Acho que conseguem, curiosamente, atenção. Mas já notei essa cena que eu estava a dizer, de tipo, esta ideia que eu tenho, obviamente que não veio do nada. Já notei algum. Já notei do tipo, ok, não é cool falar destes, estás a perceber? Porque já toda a gente conhece estes, e se eu falar destes, eu vou-me introduzir num grupo perfeitamente comum, e eu não sou nada comum, estás a ver? Não é que seja desculpável no público, está com outros problemas na cabeça. Agora, o comediante ou outro artista, se calhar uma ideia romântica, é que deve avaliar a questão da qualidade, não é? Seja isso o que for, se entram outros fatores em jogo, se eu dou conta disso, há qualquer coisa do caráter dessa pessoa que fica visível. Claro. E que nos deixa, sinceramente, me deixa um pouco com o pé atrás. Isso acontece em geral, umas pessoas que curtem de, epá, entrega-te a mim que eu vou-me entregar a ti. E isso a mim revela-me que ele não se quer muito entregar a mim porque não quer expor a fragilidade de estar-se a lixar do tipo, não tem a confiança necessária, ou seja, eu sinto que ele não tem a confiança necessária comigo, de falar do tipo, eu curto o Bruno Nogueira. Há a barreira do tipo, atenção que eu sou fixe. Ganda turn off, é tipo, aí não me está mesmo a apetecer falar contigo, estás a ver? Obviamente que eu estou a cair um bocado no exagero, mas pronto, cenas deste tipo a mim travam-me um bocado. Travam-me um bocado, vou ser sincero. Às tantas vai começar a acontecer aquilo que acontece na música. A maioria de nós ouve músicas, mas nunca diz que ouve aquelas músicas. Um caso prático. Um descampado, metes a música no máximo, mas se passares de uma povoação, baixar o volume, ninguém pode ouvir Yeah. ninguém pode ouvir. Meu, yeah. É cenas que é, há coisas tão más que se tornam guilty pleasures e há coisas tão boas que por serem tão boas e por terem tanto no geral, também se tornam esses guilty pleasures, estás a ver? Isto aqui já é perverso à sua maneira. Outra face deste fenómeno é quando o comediante até é bom, à volta percebem que ele é bom, mas ninguém diz que ele é bom. Quem é que é o primeiro a dizer que ele é bom? E isso vê-se em pequenas amostras, pá, que eu às vezes noto, tipo, na mesa dos comediantes, há sempre aqueles que têm o foco, dois ou três, sejam eles por notoriedade, ou gajos que falam mais, ou gajos que do tipo, ai pá, eu já conheci estes gajos, estás a ver? Eu sinto que quando uma piada não bate, ou quando uma piada bate leve, há gajos que querem rir, mas primeiro olham para os postos líderes daquela mesa, digamos assim, do tipo, deixa cá ver se ele está a rir, começou-se a rir, e também me posso rir. Estás a perceber? Há bués, e eu acho isso bué. Não consigo. Ao falar disto, estou a passar uma sensação do tipo, epá, eu sou tão bacana que não consigo lidar com essas cenas. Pá, mas é o que é, meu, não consigo. Quero sentir mais autenticidade. Uma espécie de fiscal do riso. E a comédia, se não pode ser outra coisa, é pelo menos esse sair da convenção durante um bocado. Há um jogo entre o comediante e o público. Vamos ficcionar que somos todos livres. Durante este momento em que o comediante fez aquilo que sabe fazer, que é contar uma piada, o público fez aquilo que lhe compete, que é rir, houve liberdade. E eu sou da opinião que é, a E partir do estás a momento meter intermediários entre uma coisa e outra é tornar a comédia uma coisa um bocado romba, coxa. Não, é bué. Eu sinto isso, eu sinto que os comediantes, e eu incluo-me nisso, atenção, são os que mais se querem desprender de preconceitos
e os que mais querem, estão-me a lixar, são os que mais pensam, são os que estão mais overthink nas cenas, são os que estão mais atentos a tudo e com medo de não ser, e são os que têm mais vergonha de não serem aceitos. E obviamente quando subimos a palco nós pomos o ridículo de, vocês já viram que não sei o quê, parece que estamos sempre com uma posição de estou-me a lixar para tudo. Entre nós há um preconceito enorme. Há um preconceito enorme ainda. Já vi gajos a terem atuações fixe e a ouvir do tipo, é fixe, mas eu já vi. Se resulta, para que é que tem que... E sinto que há ainda muito preconceito. Nos comediantes reside muito preconceito. Bué. Esta é a minha opinião. Cada vez mais me apercebo que parece que há um certo... Não sei, isto é uma forma... Esta conversa se calhar está a tornar isto uma proporção que não é real, mas há uma certa ditadura. Parece que há malta que tem um bocado de medo de chegar à frente do tipo, isso então, estás a perceber? Há sempre um roteiro quase escrito pelos que estão cá há mais tempo, que os outros seguem só porque querem fazer parte de algo. E há medo de dar opiniões, há medo de ser livre. O que acontece em ambiente de clube de comédia é aquilo que acontece na sociedade. É alguém que, por uma razão ou por outra, lidera, e depois atrás nós queremos estar a cair nas boas graças dos líderes, não é? Então não vamos destoar, a não ser, e depois também isso é revelador de quem está atrás, se o líder apresentar um momento de fraqueza. Quando o líder tomba, aí vamos pezinhar o líder. E quanto mais próximo estou do líder, mais próximo estou dos pezinhar e ficar em primeiro. É verdade. Também há muita cena de... Eu próprio tenho, e tive uma conversa interessante com o Kenny acerca disso, que foi quando, principalmente no início, quando nós estávamos na mesma noite que um comediante top, de renome, digamos assim, eu quase que falto ao respeito ao público, porque na minha cabeça eu não estou a atuar para o público, estou mais a atuar do tipo, vamos lá ver se este cara. E eu acho que isso é uma falta de respeito e falta de humildade da minha parte. De repente, nem que seja duas pessoas a verem no público, eu estou a cagar nessas duas pessoas. E eu sei que isso é uma grande falta de respeito e uma falta de humildade incrível, mas isso acontece, estás a perceber? Agora já não acontece tanto, mas é uma coisa que acontece. É um fenómeno bué estranho. Como se acabássemos a atuação, o comediante pegasse em nós, ok, mano, olha, curti de ti, rime, tens agora uma carreira, estás comigo. Isso não acontece. Nós temos que nos focar no público. Quando a malta se aperceber, aí aparece um iluminado a falar, meu. Mas quando a malta perceber que é eu próprio, quando perceber genuinamente, quando meter na cabeça, quando conseguir transformar as palavras em ideias claras na minha cabeça de que eu, para ter sucesso, preciso que o público esteja comigo e preciso de impressionar o público. Eu não preciso de impressionar aquele gajo que está ali, aquele comediante. Tu não consegues fazer uma tour em que o público sejam só comediantes. E provavelmente o comediante na altura nem te está a ouvir, porque vai atuar e está tão a mais nervoso que tu, porque tem mais nome que tu e tem que estar ali a provar. Dava quase uma espécie de comentário às avessas. Um comediante que esgota uma tour, sempre que chega ao auditório, antes de começar a pergunta, e comediantes? Não há? Tá merda, vou cancelar isto. Vou-me embora. Estou a atuar aqui só para pessoas que não percebem nada desta merda. Vou estar aqui a atuar que pagaram para me ver e que gostam efetivamente de mim. Não quero. Não quero. Isso eu tenho sentido tenho sentido imenso. E não sei porquê. Eu próprio sinto isso. Já não tanto, mas sinto isso. Acho que é normal. Porquê é que isto acontece? Porquê? É tão claro à nossa frente que nós precisamos é do público. Mas mesmo assim, é uma cena que eu acho que já está connosco desde a escola, desde o infantário. Há sempre aquele gajo que é o líder da turma e é tipo, vai-nos acompanhar até ao fim. De alguma forma estamos à procura de qualquer coisa e é como se a pessoa, supondo que a pessoa, ao responder àquilo que nós queremos ver respondido, usa a sinceridade, supondo que tens uma boa conversa, a conversa vai realmente para o sítio, aquilo não desbloqueia nada. Continuas exatamente no mesmo sítio. No mesmo sítio. Não sou contratado para lado nenhum. Isto é só uma conversa. Estive aqui a sonhar. Estive aqui a conversar contigo para quê? Diz-me. Ao menos diz-me que gravaste a conversa. Serve para conteúdo. Eu tenho aqui um podcast e queres o meu convidado. Eu tenho que tirar alguma coisa disto. É bem assim, acontece muito isso. Vamos agora para as perguntas, se não há tantas. Algumas delas, certamente, já passamos perto. O Joca perguntou, que tal a mini tour no Porto? Ganda pergunta. Olha, a mini tour no Porto foi incrível, porque me deu a oportunidade de conhecer malta interessante. E uma delas é o Joca, que é
Eu apanhei o Bote nessa noite, mas não conversei assim tanto com ele. Eu conversei com ele nas Caldas, mas eu estou a falar nele porque eu senti o mesmo com o Bote e com o Joca, que são gajos que quando estão a falar, eu estou tipo, fala ao máximo, eu estou a aprender bué contigo. Maneiras de ver a vida, assim, parece que é a sabedoria a falar connosco. Estás a perceber? O que me deu mais prazer nessa mini tour do Porto, digamos assim, foi esses momentos que eu tive, porque eu tive a oportunidade de atuar com o Durão, com o Bolinha, com o Joca que foi ver, não foi atuar, foi ver, e de repente estamos ali todos a conversar num ambiente que eu sinto que eu sempre senti, tanto no Porto quando fui atuar e em Coimbra quando fui atuar e nas Caldas, ou seja, noutras zonas, eu nunca senti, não sei se é coincidência ou não, nunca senti em Lisboa, nunca. Gajos que até são de Lisboa, que vão para lá e parece que há um ambiente muito mais leve, uma entreajuda real, mas isso também é porque eu estou de fora, estás a perceber? E posso ter essa sensação. Mas foi algo muito positivo, epá, e acabou com uma atuação que eu considerei das melhores até agora, para não dizer, ou a melhor mesmo, no Ferro, porque foi uma cena, aquilo é uma espécie, tu conheces o Ferro? Ainda não fui, mas sei. Já falei com o Eduardo Epá, aqui 2 vezes. Estou a par. epá, Aquilo é uma espécie de culto, no melhor sentido possível. incrível. Eu perguntei-te isto para ver se tu conhecias mesmo o sítio literalmente, porque, epá, aquilo é uma espécie de uma cave, mesmo a Londres, uma espécie de uma cave em que cabem ali apertadinhas quase 90 pessoas, e foi isso que aconteceu. Eu estou-me a arrepiar neste momento a falar disto. Foi realmente incrível. Foi uma sensação incrível, que ainda por cima o sistema de som e de luz ali é espetacular. A malta vai lá mesmo para ver stand-up, aquilo cheio, estás com uma luz mesmo em cima de ti, aquilo é quase o além, parece que entras para outra dimensão. O host é razoável ou não? O host é incrível, como é óbvio. O host é. Pá, o host, a energia das pessoas já está top. O Eduardo vai lá e ainda consegue. Pá, pum, e uma pessoa entra ali, peida-se e a malta ri-se à balda. Aquilo está mesmo. Aquilo quase que é batota. Aquele ambiente quase que é batota. E uma pessoa sai de lá com vontade do tipo, e quer repetir, faz o tempo voltar atrás, quer esta sensação outra vez. Senti-me bué da bem. Pronto, e respondendo à pergunta do Joca, foi incrível, adorei, espaços muito bons e comediantes que eu adorei conversar porque aprendi bué. Se eu tivesse um Excel com as conversas, grande parte das melhores conversas, ou melhor, é raro uma conversa acima de Coimbra falhar. É outra forma de estar. Eu não sei se é por Lisboa potencialmente ser o centro de tudo e como está toda a gente, temos que vencer na vida. Quando vemos documentários ou podcasts de comediantes nos Estados Unidos em que cidades de Nova Iorque ou Los Angeles, uma competição que já é roça ou selvagem, nós temos em menor grau, já é qualquer coisa. O facto, por exemplo, no Lisboa Comedy Club, poder eventualmente aparecer uma grande figura da comédia. Aquilo que tu disseste, vamos agradar. Agradar quase um sonho. Epá, por exemplo, o Ricardo Aruz Pereira vê-me a fazer uma atuação boa. Será que isso se traduz em mais alguma coisa? E só o facto desta possibilidade estar em cima da mesa... Eu concordo a 100% com o que disseste. Não sei se é só isto, sinto que a diferença é tanta porque sinto que há algo mais e eu não sei bem explicar o que é, mas o ambiente é verdadeiramente diferente, Entre comediantes e o próprio público também. Sinto que quando a piada é boa em todo lado. Sinto que o público do Porto está muito mais disposto a mostrar do tipo, eu estou-me a rir, mano. E em Lisboa é mais do tipo, boa, fizeste-me rir. Vamos ver. Vamos lá para a próxima. É mais do tipo, eu vou ver um espetáculo, em Lisboa eu vou ver um espetáculo, no Porto, claro que também vais ver, mas é do tipo, bora lá fazer parte do espetáculo com estes gajos, meu. Estás a ver? E isso influencia muito. Um comediante com confiança, que é logo outro animal. À medida que vais ganhando experiência, vais arranjando forma de contornar isto. Quando sobes a palco, o início da tua atuação normalmente dita tudo. Se calhar o início, se a primeira piada falha, pronto, falha tudo. E depois vais ganhando Tudo, margem. a vida toda, né? A vida toda. Falha tudo. Depois, se calhar, ganhas um bocadinho de experiência. Bom, consigo até à segunda. A primeira pode falhar, a segunda ainda... Depois já a terceira. Um comediante fodido consegue, sei lá, as primeiras 5. Mesmo que as primeiras 5 falhem, eu se calhar ainda consigo dar a volta. Caso falhe, a maioria dos comediantes vai arranjar formas, pensa ele... Não naturais, né? A tornar-se mais Não engraçado. naturais de dar a volta. Por exemplo, se o que eu digo não tem graça... Pá, tenho que começar a falar mais rápido para ver se chega a mais punches. Ou começas a entrar muito no overacting. É verdade. O senhor Jonas, achas que há uma certa falta de crocância na comédia nacional?
Obviamente que a palavra crocância é algo que eu utilizo bem com o Jonas e ele tinha que introduzir. Se há uma falta... Primeiro tens de definir o termo. Qual é a minha forma de abordar esta palavra? Eu recordo-me de Boa. cereais, se é crocante ou não. Não sei se... Exatamente. Epá, a base é aí, a palavra, ou seja, a intenção com que eu uso a palavra, a base vem daí, ou seja, uma coisa crocante é uma coisa, ei, que bom, e é do tipo, isso surgiu de quando nós estávamos no Porto e falávamos do tipo, é para aí, se calhar o sítio onde nós vamos ficar vai lá ter piscina, que bom, vamos estar lá antes da atuação eu disse assim, que bom, que crocância, estás a perceber? Que é do tipo, que coisa crocante, que coisa boa. Nós utilizamos essa palavra um com o outro. Há uma certa falta de crocância na comédia nacional? Isso mesmo. Essa pergunta é bué da vaga. Em certos momentos sim, noutros momentos não. Se nós formos a ver, também baseado na conversa que nós tivemos e na opinião que eu tenho, que aceito que possa mudar ao longo do meu tempo também neste mundo, poderia ainda ser mais crocante se nós nos desafiássemos mais uns aos outros, sendo nós próprios e não seguindo rótulos e guiões. Estás a ver? Acho que nos iria melhorar uns aos outros muito mais e certamente a comédia iria ser muito mais crocante. O Bruno, deve ser Bruno Motar, pergunta: como é que foi sair do armário e começar a ser rejeitado por malta que te seguia religiosamente? Não sei se isto tem aqui uma piada aqui subtil. Penso que... ok, eu não tenho a certeza, atenção, mas penso que sei de onde é que vem isso. Essa frase eu vou tentar abordá-la geral também para não entrarmos em pormenores. Quando nós nos estamos a descobrir, também vamos descobrindo falhas nossas, e essas falhas nossas que nós temos ao longo da nossa vida têm que se refugiar em algum lado. E eu sinto que muitas das falhas que nós temos, principalmente na adolescência, e eu acho que é por isso que na adolescência nós nos damos com malta que depois no futuro vamos perceber o que é que me dava com esta malta. Na adolescência, nisto de começar a ser artista, óbvio, é super natural existirem falhas, e eu sinto que nós vamos quase que tapar essas falhas com maneiras diferentes de nos darmos com as pessoas e quase que nos travarmos a nós próprios com medo de ser rejeitado por certas pessoas e estarmos seguros, digamos assim. E eu acho que essas falhas são preenchidas com pessoas que depois nós vamos a ver e não são assim tão benéficas para a nossa vida, pelo contrário. Quando nós descobrimos essas nossas falhas, é importante percebermos e sermos inteligentes para perceber esta pessoa que está aqui na minha vida está efetivamente a querer o meu bem ou querer ir de boleia comigo para algum lado, que eu ainda não sei. Sinto que somos obrigados às vezes com algum custo, a admitirmos essas falhas e dizer já não preciso desta falha e tu és só um preenchimento de uma falha que eu tenho, portanto, adeus, é preciso fazer isso. E sinto que ainda vou fazer ao longo da minha vida, assim como todos, né? Mr. Carpinteiro, como é namorar com a Bárbara Tinoco? Ok, isso eu sinceramente. Pois é, Roberta, não te contei, mas eu namoro com a Bárbara. Estou a brincar, não namoro. Eu acho que isso vem de uma pergunta, vem de uma vez que ele se enganou no nome da minha namorada e chamou Bárbara, ou que foi, e daí está a piada. É giro tocar nesse ponto de. Eu namoro com uma artista que é cantora, que é a Carolina, e também falei disto no podcast com o Jonas, e namorar com uma artista, sendo eu um artista, traz muitas coisas boas, porque é do tipo, quando as coisas estão a correr bem, a onda cresce muito bem, estás a perceber? Mas quando estamos em rota de colisão, quando estamos em desacordo com alguma cena, os egos de cada um, pá, levam-nos para sítios muito profundos, estás a perceber? Como somos os dois artistas e novos, na mesma idade, e estamos a passar por momentos parecidos e ao mesmo tempo super diferentes, e às vezes é complicado, e às vezes é um bocado desgastante, mas não é aquele desgastante tóxico, é um desgastante que tem que se passar, é um inevitável, ao fim do dia acaba tudo por valer a pena, não é?
E ela depois faz uma canção e tu fazes um beat de comédia. E está feito, E e tá está feito. feito. Normalmente as canções para os namorados são muito mais agradáveis do que... Imagina, ainda bem que falas nisto, porque eu no meu texto digo que ela me traiu, mas ela não me traiu. Ela é E super ela depois fixe. pode ter uma canção a dizer que o namorado a traiu. E às tantas é tudo. Yeah. De repente eu digo, olha estes hipócritas, mas já traíram-se uns aos outros, continuam juntos. É só arte, não é só arte. Há pontos de contacto, as mesmas angústias, mas depois certamente há umas angústias próprias de comediante e angústias próprias de quem está ligado à música. Quando chega a esse ponto, continuam a tentar perceber de onde é que isso vem, se calhar nem vale a pena, porque são coisas diferentes. Por exemplo, não sei se isto vai dar um bom raciocínio. A música pode ser testada muito antes de subir a palco. Stand-up, tens algum trabalho antes de subir a palco, mas realmente só percebes quando sobes a palco. Tu até podes achar graça à piada, mas a prova de fogo Vai ser no público. quando chegas a esse tipo de angústias muito próprias da comédia, ou vice-versa, coisas muito próprias da música. A forma como me fizeste essa pergunta, sei que não foi com esse objetivo, mas ou pelo menos tenho essa ideia, mas a mim levou-me para, quando falaste nesse tipo de frustrações diferentes que há, eu levo mais para, divido em dois problemas, digamos assim. Há um problema que é um problema, digamos, falando de uma forma geral do problema, que depois há problemazinhos dentro desse problema. Na secção 1, digamos assim, na secção 1 inserem-se os problemas de quer ser aceite, a cena não me está a correr bem, e acho que isso é fácil de gerir e é uma das vantagens que tanto eu como ela temos em estar juntos, que é, não é difícil, aliás, de lidar porque as bases, penso eu, são as mesmas, seja na comédia ou na música. Agora, há a secção 2 do problema, que é o ritmo de trabalho, porque é assim, um artista só por si, que se entrega a isto totalmente, não tem uma cena de entra às 9, sai às 6. E os ritmos de trabalho, na área da comédia, eu comediante, e dando o exemplo de Jonas comediante, tanto eu como ele temos ritmos diferentes de trabalho. E imagina isto, se já é diferente na comédia, é muito mais diferente de comédia e música, estás a perceber? E às vezes é difícil, nós somos donos do nosso tempo. Ainda por cima artistas independentes como somos nós, estás a perceber? Não temos ninguém atrás de nós, digamos assim. É muito difícil às vezes saber gerir o tempo e ter a frieza de dizer não, agora não podemos estar juntos porque tenho que fazer isto. E às vezes quando isso acontece, às vezes abdicamos, tanto eu como ela, abdicamos de ok, eu agora não faço isto, bora lá, bora estar juntos e não sei o quê. E há o dia em que eu proponho uma cena ou ele me propõe uma cena, por exemplo, eu proponho, olha, bora não sei o quê, e ela, epá, não tenho que fazer isto. E na minha cabeça, e sem ela ter culpa nenhuma, está tipo, então porra, então mas eu abdiquei de fazer isto para ir ter contigo naquele dia e tu neste dia é fácil para ti, percebes? E isto é muito fácil cair, que é tão estúpido, mas é muito fácil cair neste pensamento e tem que haver muita comunicação, boa da comunicação. E é aí que eu acho que estão os problemas reais. O problema a sério que me assusta, que eu e ela já falámos, que é no futuro, se Deus quiser, eu e ela ter sucesso, pelo menos é isso que queremos, né? Senão não estávamos aqui. Por muito que gostemos, também nós queremos ter sucesso, não é? Vão haver aquelas fases, mesmo que corra bem a minha e ela, vão sempre haver aquelas fases em que ela vai estar com bom trabalho e eu não, e eu vou estar com bom trabalho e ela não. E isto de ser artista, a mim perguntaram-me hoje, o que é que tu gostas de ser humorista? Pá, porque eu gosto muito de fazer rir e gosto de atenção. E acho que é bem difícil admitir a muita gente que é, eu estou no ramo artístico porque eu adoro fazer isto, mas adoro atenção. E eu adoro atenção. E a Carolina adora atenção. E quando um não está a ter muita atenção e o outro está a ter bué, isso vai ser um problema muito grande para não interferir na nossa relação. Estás a perceber? É preciso separar as coisas muito bem e principalmente as jovens como nós já têm que lidar com cenas de estou a aprender a viver. E ainda mais com isso, por um lado, dá-nos uma bagagem muito boa. Se essa bagagem não for usada de uma maneira fixe, vai acabar por cair num ambiente mau e tóxico, digamos assim. É difícil distanciar-nos da nossa própria relação e das nossas carreiras e caímos o erro de misturar tudo num batido horrível. A comédia, não sei se isso contigo chega a ser um problema. A um lado da comédia, para quem está de fora, parece que o comediante não está a fazer nada. Sobretudo se fores um comediante que viva muito da observação.
Eu estou a trabalhar, mas tu estás a fazer o quê? Há aquele momento em que estás só a arranjar o cérebro, estás a ver se consegues criar uma ligação com aquilo que estás a ver, às vezes já mais Yeah. direcionado ou não, supondo que o comediante é um pescador. Tu vais para a borda da água, deixa lá ver se há peixe, Yeah, bro. começa a picar, epá, olha este aqui, não, este não quero, vou lançá-lo outra vez à água. Meu, e sabes que isso aconteceu-me esta semana. Eu estava tão mergulhado no meu processo criativo, digamos assim. Eu tenho uma piada de cães e estava a querer desenvolver, estava a pesquisar cenas de cães, a ver vídeos de cães a serem treinados. E de repente, entra o meu irmão no quarto, eu estou a ver vídeos de cães a serem treinados e ele pergunta-me: o que é que estás a fazer, não? E eu, há ali um curto espaço de tempo em que eu vou dizer: estou a trabalhar, mas sinto vergonha nisso. Ou seja, o preconceito está na minha cabeça também. Mas é do tipo: eu estou a ver um vídeo de cães e é tipo o que normalmente as pessoas fazem por lazer, custa-me tirar os olhos do ecrã que está a passar um vídeo de um cão a ser treinado e dizer: estou a trabalhar. Estás a ver? Isso é complicado. Esse lado liga quase ao início da nossa conversa, em que, quando vários comediantes se reúnem, há quase uma propensão para toda a gente falar na língua da comédia. Mas, por outro lado, o comediante, quando está sozinho, é difícil desligar, porque se estiver sempre com o radar da comédia ligado, tu estás sempre a olhar para o mundo, como é que eu posso distorcer isto, ou como é que isto pode ser comédia aos meus olhos? Às vezes só o que te aparece à frente já é comédia, não é? Por vezes é preciso desligar, se não às tantas, epá, esta pessoa com isto é engraçado, e olha o que é que esta pessoa diz, e olha o que ela diz neste contexto. O quê? Disse feijoada numa igreja? Ficamos chatos, né? Para uma pessoa normal, uma senhora a dizer feijoada na igreja, mas para um comediante, está aqui no ambiente, em plena cerimónia fúnebre, e aquela pessoa diz feijoada? O que é que se passa aqui, não é? Ok. Eu não sofro tanto deste problema, acho eu, porque até agora nunca me aconteceu. Aconteceu-me sempre eu chegar a esses momentos insólitos sozinho, ou seja, o meu cérebro não está à procura de falhas, digamos assim, que obrigam a vir ao de cima a minha persona comediante. A única vez que eu consigo filtrar isso e pôr em comédia e de realmente o meu cérebro estar aí é quando até posso apontar a falha que eu fui conduzido sozinho para lá, aponto, não mexo mais, e é o único momento em que eu consigo levar ao de cima a minha persona comediante e estar a desenvolver falhas em papel e não com as pessoas. Mas isso também, eu demoro muito tempo a fazer um tema, a escrever sobre um tema novo, mas quando tenho um tema novo, normalmente demora muito tempo a arranjá-lo, mas é muito fácil quando tenho de desenvolvê-lo, porque já está também estudado no meu cérebro, como eu vivo as coisas bué apaixonadamente e bué intensamente, que eu sou uma pessoa, pá, um bocado ansiosa, estás a perceber? E vivo tudo muito intensamente. Não à procura de falhas e a dizer, olha isto não sei o quê, estou normal, mas está muito intenso aqui dentro tudo, e depois quando chego e estou só com o meu papel, digamos assim, falando de romantizar muito este processo criativo, não é? Depois é que eu basicamente descanso o meu cérebro, estás a ver? Meto em cima da minha mesa, tiro todas as informações que tive e junto-as todas numa porcariazinha para fazer rir. E é aí, nesse processo, eu sinto que descanso o eu estar a existir no mundo, de três formas: a dormir, porque não estou a pensar em nada; a escrever, porque quando estou a escrever eu já estou em modo gajo que está no palco; e quando estou efetivamente no palco. Nessas três fases são verdadeiramente as fases que eu sinto que finalmente posso descansar um bocado de mim. E se calhar é por isso que eu gosto de fazer isto. Consigo descansar um bocado. O senhor, a senhora, eu falei com ele há pouco e já foi referido aqui nesta conversa. O Kenny Stones disse Belenenses ou Bessade? Ai, ele sabe que me atinge com essa pergunta. Isto é giro, porque ser do Belenenses é quase uma doença, não é? É quase do tipo, ele é o Nuno e é do Belenenses. Estás a perceber? É quase uma doença que está associada a mim. E com a voz distorcida, não, isso tinha que ser um crime. Se fosse um crime... Exato. Alguém me impediu ser do Belenenses num quarto escuro, com as janelas fechadas. Eu parto de ir ao cu enquanto fores do Belenenses. Era capaz de dar um sketch engraçado. Um clube que está mesmo na miséria e é a única forma de arranjar adeptos. Isto é uma pergunta que irrita muito, porque é uma luta muito interna de todos os belenenses, digamos assim, porque o Belenenses não é propriamente o Porto, Benfica e Sporting, tem uma
tem uma atenção nas redes e na comunicação abismal, que só se fala desses 3 clubes aqui em Portugal, e nós estamos numa luta super acesa de dizer, meu, é o Belenenses, isto o Belenenses não é Bessado, meu, atenção, meu, o Belenenses, o verdadeiro Belenenses é no Restelo, e depois de uma forma bué da leve, perguntam, mano, tu és o Belenenses ou de Bessado? Estás a ver? É quase que como faltar ao respeito a uma luta super intensa, mas como é óbvio as pessoas não têm noção disso, e para elas é super normal, por isso é que acho que os belenenses são quase uns cães rafeiros quando perguntam, és do Belenenses ou da Bessada? Aí é desaparecer, estás a perceber? Aí é desaparecer, porque essa pergunta é quase pior do que perguntar, qual é o teu clube? É o Belenenses. Sim, mas o teu primeiro clube? Isso é outra pergunta. Acho que está na mesma secção de boca a boca. O Tiago Barão perguntou onde surgiu o gosto pela comédia e quais as maiores influências da área. Abraço do Setubalense. Abraço também para ele. Epá, que surgiram, sinceramente, meu, eu acho que surgiram. Eu tenho aqui 2 ideias que são muito claras, portanto nem vou perder muito tempo. Vou dizer mesmo o que me vem à cabeça, que acho que é o mais genuíno. São 2 coisas muito simples. Foi a merda que eu fazia com os meus colegas na sala de aula e na escola, e eu sinto que ganhei uma criatividade aí bué da fixe, porque que merda absurda é que dá para fazer que nós podemos fazer aqui. Eu diverti-me imenso no secundário, infelizmente, a rir-me completamente nas aulas e isso. Acho que foi, basicamente teve 2 momentos, foi isso, os anos que eu tive quase uma escola de comédia, que foi as minhas aulas, a fazer porcaria, e foi o último a sair. Foi o último a sair, que me puxou bué. Os pormenores que eu comecei a prestar atenção ao Bruno Nogueira, os pormenores humorísticos que o gajo tem, do tipo, quando o gajo ainda por cima sendo aquilo escrito por ele, é bué da fixe quando o gajo é nomeado, o Gonçalo Waddington é nomeado e ele disse, se tu saíres eu saio contigo, e depois está um dia inteiro a dizer, bem, vou fazer a mala. Epá, não vale a pena impedirem-me. Esses pormenores, estás a ver? Eu comecei-me a apaixonar por aí, e foi aí que o meu cérebro começou a recolher informações humorísticas do tipo, olha, não desperdices isto, que eu sei que no futuro, pá, tu podes usar isto de qualquer maneira. E foi a partir daí que eu comecei a ter este sonho. Eu sempre senti, quando até estava nas aulas e pronto, em contextos de escola, eu às vezes sentia-me mesmo, lá está, porque eu romantizo as cenas, sentia-me mesmo a minha alma a sair de mim, de tudo parecer muito em câmara lenta e o silêncio encontrar-me, estás a ver? Eu resumo-me a mim ali e penso, meu, vai estar uma cena bacana à minha espera. Depois de eu sair disto da escola, não sei o quê, vai estar, no futuro vai estar. E a última, até acho que foi a tua namorada que mandou, salvo erro. Deixa-me ver. Certamente já passámos Por esses assuntos, né? Yeah, mas se quiseres dar mais uma chega, deixa eu lá ver. Acho que ela mandou mensagem. Carolina Martins, é? Exatamente. Quais são os desafios que ninguém vê enquanto comediante que estão a chegar agora? Olha, bem. Queres mandar props para a Carolina? Um props, olha, Carolina, eu não conheço, mas parece-me interessante. Um beijinho para ti. Epá, pergunta fixe. Comediantes que estão a começar agora, né? E os desafios que ninguém vê. Que ninguém vê, está a falar de uma perspectiva do público, não é? Os desafios que ninguém vê é um bocado os desafios que também não se vêem em comediantes que estão nisto há muito tempo, mas redobrados com um medo ainda maior, uma necessidade de integração brutal, difícil, que leva muito tempo. Conjugar isto tudo só numa cabeça que é a nossa, e também ter que lidar com. Olha, pegando também naquilo que nós falámos no podcast do Sete Pedras, que é às vezes quando estes problemas estão na nossa cabeça e depois têm que se resumir a nós estarmos ali e fazer rir. E são tantas coisas que têm que ir para um canal que nos leva. Isto tudo vais ter que ir para lá e fazer rir a pessoa. Já abordámos esta questão de vários ângulos. No início, nem sei se estava a gravar ainda, estás a pensar numa coisa e quase a pensar no pensamento. Há sempre um desdobramento em que te julgas. Chegamos sempre à conclusão de que isso pode acontecer, mas no ato da comédia deve estar totalmente no ato de fazer comédia. Deve estar apenas a fruir comédia. Caso contrário, como nós somos seres finitos, se metade da tua energia está no ato de fazer comédia e a outra metade está a avaliar-te enquanto fazes comédia, eu acho que esse é um problema, seja de comediante, seja do pessoal. Não sei se tem que ver com as redes sociais. Eu acho que há sempre parte de nós que estamos sempre a avaliar-nos. Eu postei isto, devia ter postado, não sei o quê, este ângulo. Mas, se isto for levado a um extremo, funciona quase como um travão. Impede-nos de fazer seja o que for. É como se atirasses
Vou usar essa referência, nem sei se isto ainda existe. Uma casa de espelhos, atiras um gajo ou uma ideia para uma casa de espelhos, há espelhos que encurtam a ideia, há outros que esticam a ideia, outros fazem mais gordo, outros fazem mais magro, e tu às tantas olhas à volta, tu não sabes destes reflexos todos qual é aquele que se assemelha mais à realidade. Ficas assoberbado pelas possibilidades. Mas no fundo há só uma possibilidade, que é fazeres, só que aquilo está multiplicado por E às vezes caímos no erro de ir buscar o reflexo que se enquadra melhor naquilo que se está a passar connosco. E às vezes estão-nos a acontecer coisas más, é isso mesmo, que nós não somos maus, mas vamos dizer, ok, isto está a acontecer comigo porque eu sou aquele reflexo de merda ali. Estás a perceber? Nós temos uma necessidade bué grande de juntar peças, tanto para o bom como para o mau. Junto a peça de isto correu mal, vou logo buscar a peça que encaixa de qualquer forma no sou uma merda. Encaixa sempre. E é muito fácil encaixar essas peças e fáceis de as encontrar. Porque são sempre peças que vão caber facilmente. As peças mais pequeninas que se ligam, que eu posso juntar. Epá, isto correu mal. Que também encaixa noutra peça que diz correu-te mal porque isto estava assim, não sei o quê. Mas como é mais pequeno, nós descartamos logo essa hipótese. Às vezes nós achamos que somos uma merda e isso, às vezes por preguiça até de nos conhecermos. Estás a perceber? É muito mais fácil dizer que sou uma merda do que perceber. Tu se calhar não foste uma merda. Tu não és uma merda, tu foste uma merda ou porque não trabalhaste, ou porque, percebes? E é muito mais fácil nós fingirmos a sou uma merda. Não, ainda tens de trabalhar muito para ser uma merda. Isso é o que ninguém quer chegar, né? Isso é o que ninguém quer chegar. A malta a dizer que é uma merda que está-se a elogiar ela própria. Ou então uma espécie de... Está à espera que surja uma espécie de elogio. Epá, estou-me a rebaixar tanto a ver se alguém nota. A ver se alguém, ver se alguém. Não, mas nunca acontece sempre ao positivo. E felizmente, epá, porque nós não somos cruéis a esse ponto, de alguém sair do palco e dizer, epá, fui uma merda. E, epá, tu não foste uma merda, tu foste uma valente merda, pá. Merda é pouco para o que tu foste em palco. Pá, nunca vi ninguém assim como tu, pá. Tu devias ser proibido de subir a palco. Pá, que nojo, meu, que nojo, atenção. Merda era se conseguisse dizer duas palavras. Foste tão mal, eu próprio decidi fazer comédia. Eu não quero estar associado àquilo que tu fazes. Eu estive no mesmo tempo, estive no mesmo espaço que tu, não quero. Telefonei para o Bruno Nogueira e ele também já desistiu. Não quero estar associado já a isto. Vai migrar, meu, vai migrar. E esta é uma pergunta que eu costumo fazer, às vezes fora da gravação. Próximas pessoas para convidar para este podcast. Tens assim algum nome? Humorista, mas pode ser outra pessoa qualquer, uma pessoa fixe. Eu vou dar um nome bem fora. Não sei se ele vai aceitar. Acho que é difícil. Mas vou dizer enquanto público. Eu não sei se tu já tiveste a oportunidade de falar com ele. Eu gostava muito de ver aqui o Joa. Por acaso já me disseram 2 ou 3 vezes o nome dele, sim. Pá, gostava muito. Acho que é um gajo com muita profundidade. Que o gajo está muito embaciado. Ele vê perfeitamente a sua profundidade. Percebe-se que é uma pessoa que vê e que tem algum medo dela. E isto aqui é pretencioso até dizer chega. Nem toda a gente é profundo. Quando são, sobretudo entre comediantes, uma certa vergonha. E esta profundidade cruza quase com vulnerabilidade. Foi atingida graças à vulnerabilidade. Tu conheces tão bem os teus pontos fracos que atingiste um sítio muito profundo. Entre comediantes... Epá, é difícil. Não é só entre comediantes, é difícil de modo geral. Não é? É muito difícil expor isso. Pá, o gajo agora vai ouvir isto. Eu tenho a certeza que eu conheço melhor a ele do que ele a mim. Epá, mas o gajo marcou-me sem saber que me marcou muito na conversa que tivemos no Comedy Club. E o gajo provavelmente vai ouvir um gajo que nunca ouviu falar na vida dizer que pá, é um gajo que tem muita profundidade e que tem medo da própria profundidade. O gajo vai olhar para trás na rua a ver se eu estou a seguir, meu. Mas não estou. Joa, não estou. És só um gajo que eu aprecio. E onde é que as pessoas podem seguir? Olha, Instagram, TikTok, Nuno Cabral __. Tenho que entrar no YouTube, mas ainda não estou lá, pá, mas esses são os 2 sítios que me podem ver também, porque eu lá anuncio os sítios onde eu vou estar e não sei o quê, cenas assim. Queres terminar com alguma ideia? Ou mandar alguém para algum sítio? Este último minuto é teu. Não vou mandar ninguém para nenhum sítio, vou dizer-te que já tinha expectativas para esta conversa, porque ouvia-te a falar e gostava do tipo, este gajo era fixe conversar com ele. Consegui, as expectativas foram cedidas, digamos assim, cedeu as expectativas porque gostei muito de conversar contigo, passou bem rápido, já sabia que ia ser muito interessante e que íamos tocar em pontos que tu ias dizer uma cena e eu tipo, e ao contrário também. Agradeço pelo convite, pela conversa, foi muito bom. Obrigado.